Vamos ver hoje, no livro de Provérbios, capítulo 5, o contraste entre o caminho de Deus e o caminho do pecado. Hoje é dia 12 de dezembro, quinta-feira, e pela graça do Senhor nós estamos aqui mais uma vez. Que Deus te abençoe, Deus derrame da sua graça, do seu poder sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 5, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria e o entendimento da tua palavra por meio do teu Espírito. E pedimos, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado todos aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que hoje, às 19 horas, nós temos o culto, você é o nosso convidado. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar com uma palavra no teu coração, em nome de Jesus. Então, vendo aqui Provérbios capítulo 5, verso de número 1, a palavra do Senhor, ela está a partir deste capítulo nos advertindo. Falei sobre isso ontem, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos uma série de advertências aqui no livro de Provérbios. E ele começa então no capítulo 5, verso de número 1, dizendo assim. Olha, vamos ler do 1 até o 7. E aí nós falamos sobre esses versículos e depois nós vamos ler do 8 ao 14 e terminamos também com esses versículos. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos. Você vê que é sempre uma chamada, como de um pai a um filho, para que ele esteja inclinado a aprender, a absorver o conhecimento, a buscar a inteligência, o entendimento, a andar no caminho da sabedoria. E ele diz então no versículo de número 2, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Interessante quando nós lemos esses dois versículos, porque claramente ele está dizendo assim, nem sempre as palavras de sabedoria elas são agradáveis, porque muitas vezes elas nos confrontam, elas exigem de nós um posicionamento. Mas as palavras da mulher adúltera, elas são palavras sedutoras, que destilam favos de mel, que o começo dela é doce, mas o final é amargo como absinto. É isso que nós vamos ver aqui. Precisamos lembrar de uma coisa. A mulher adúltera, aqui nesse capítulo que nós estamos lendo, ou em Provérbios, ela também é uma figura da representação das seduções do pecado, das coisas do mundo que tentam nos seduzir, nos arrastar, em contraste, como eu disse no início deste vídeo, com a vontade de Deus. Então ele continua dizendo ainda assim, mas o fim dela é amargoso como o absinto, que é uma figura, o absinto, inclusive, ele é uma figura, depois nós vamos falar sobre isso, de juízo. Agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte. Então, quem está com ela, desce à morte junto. Os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Então ela arrasta junto com ela aqueles que andam ao seu lado. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Ou seja, ouça as palavras, ouça o conhecimento que eu estou te entregando e não se afaste deles. Então, o que nós lemos nesse versículo, nesses 7 versículos? Amados, uma coisa muito importante que nós temos que observar aqui, que o ouvir ele sempre vai preceder o falar. Inclusive, nós vemos na palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir. Então, nós precisamos ouvir antes de falar. Amados, quando nós ouvimos, nós recebemos o conhecimento. E com o conhecimento, nós temos com isso o discernimento diante das opções que eu tenho, do que eu vou escolher. Então, quando eu vou falar, eu não vou falar mais, por exemplo, ou fazer uma escolha por impulso,
mas com conhecimento, com sabedoria, porque primeiro eu ouvi, inclinei meus ouvidos ao conhecimento, à sabedoria, estou andando nesse caminho. A mulher adúltera que nós vimos aqui, quando nós falamos de caminho, nós vemos aqui essa figura da mulher adúltera que quer desviar aqueles que estão andando no caminho, querem atrair aqueles que estão andando no caminho, que é a sedução do pecado. Então, a adúltera aqui ela é uma figura do pecado. O que é uma mulher adúltera? Aquela mulher que quebrou a sua aliança com Deus. Então, quem anda com ela sai do caminho, porque ela já está fora do caminho. Porque o pecado nos puxa para fora do caminho de Deus, para onde não está o caminho da vida. Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", mas é para onde são os vários caminhos, porque diz assim a palavra: "Muitos caminhos conduzem para a morte, mas somente um conduz para a vida, e esse caminho é Jesus". Então essa mulher adúltera é essa figura do pecado, daquela que quebra a aliança com Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos quebrando, assim como uma mulher adúltera, ela ou um homem adúltero, claro, que ele então quebra a aliança estabelecida no casamento. Quando nós pecamos, nós estamos quebrando a nossa aliança com Deus, figura do casamento. E aqui ele nos chama então para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós ouvimos, né, com as seduções das palavras, porque o fim delas é como o absinto. O que é o absinto? O absinto é um símbolo do sofrimento, é um símbolo do juízo, aonde então o fim daquelas palavras que no início eram doces como mel, que parecia tão fácil. Agora o seu fim, ele é amargo, o seu fim é um fim de sofrimento. Ele também compara como uma espada. O que é a espada? A espada é um símbolo da morte. Se o absinto é um símbolo do sofrimento, a espada ela é da morte. Amém? Então nós vemos aqui, amados, um pai apelando ao seu filho, um mestre apelando ao seu aluno, ao seu aquele que ele está ensinando, para que ele ande com sabedoria e não se afaste das suas palavras, porque a palavra dele são palavras de vida, enquanto as atrações e as seduções do pecado, que parecem tão, né, doces no início, elas têm um final de juízo, de sofrimento e de morte. Então nós temos que tomar muito cuidado e aprender a ouvir. Amém? Aprender a ouvir. Aprender a ouvir antes de falar. Aprender a ouvir, querido, para receber, reter o conhecimento e aplicar na nossa vida. Porque senão, amados, nós vamos ser como aquele que Jesus diz, né, que aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. Então não tem fundamento. Aquilo vai desabar, se vira chuva, os ventos, os rios, ela vai desabar, ela não tem fundamento porque ele não é um homem prudente que ouve e coloca em prática. Então essa é a chamada nesse texto. No versículo 8, ele continua e diz assim: "Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa". Veja, ele falou de palavras sedutoras que atraem. E ele aqui então está dizendo: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Não flerte com isso, querido. Não passe ao lado, passe longe, para que palavras sedutoras não venham te fisgar como um anzol, como uma rede. É disso que a palavra está dizendo aqui, para que não des, e aqui ele traz algumas advertências sérias, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. Porque ele desprezou, ele se afastou dos caminhos de sabedoria, da sabedoria. Lembre-se, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por que ele fez isso? Porque ele aborreceu, ele desprezou no seu coração a disciplina, ele se entregou a todos os desejos da sua carne. E quando nós falamos dos desejos da carne, nós não estamos falando somente da imoralidade sexual. Ou, como é o próprio texto aqui diz, daquela mulher adúltera que seduz com palavras, né, doces como mel.
Não é só, é sobre tudo aquilo que vem nos seduzir e nos desviar do caminho do Senhor, que vem fazer com que nós tomemos decisões não baseadas na palavra de Deus, mas nas circunstâncias, onde nós começamos a tratar a palavra de Deus não como absoluta, mas como relativa. Sabe, querido, como eu tenho dito sempre, nós é que temos que nos conformar à palavra de Deus, não é ela a nossa vida. Ele ainda diz: e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase me achei em todo o mal que se sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Sabe, amados, quantas pessoas, nós mesmos, né, vamos perceber que alguns ensinos que recebemos dos nossos pais, alguns ainda têm o privilégio de ter os seus pais, outros não, eles estavam certos. E nós, né, na nossa soberba, no nosso orgulho da juventude, achávamos que nós éramos os donos da razão, mas o tempo provou que eles estavam certos. Ah, se eu tivesse ouvido meu pai e a minha mãe, quantas vezes eu já ouvi isso no gabinete pastoral? Quantas vezes eu já atendi pessoas que falaram isso? Ah, se eu tivesse ouvido o meu pai, a minha mãe, quando eu era jovem, eu teria evitado uma série de problemas. Então nós vemos aqui, amados, o alto preço da infidelidade. E a infidelidade, eu quero trazer isso como uma figura, não só do casamento, mas da infidelidade para com Deus. José sabia muito bem disso. Lembra de José no Egito? E a esposa de Potifar, que quis tomar José, levar José para a cama, e José fugiu daquela situação, porque ele não queria quebrar o seu pacto, a sua aliança com Deus, ele não queria ser infiel a Deus. Então, amados, quem tem a sabedoria, quem teme ao Senhor, tem sabedoria e se afasta desse caminho. Porque sabe que esse caminho ele leva à escravidão do pecado, ele leva à perda das riquezas. Quantas pessoas perderam tudo porque foram se entregando ao pecado, ficaram escravas de vícios e perderam todas as suas riquezas? Quantos enriquecem aos outros porque estão também hoje vivendo como escravos, que não são mais dono da sua própria vida? Então, querido, nós vemos que a palavra de Deus diz que essa pessoa ela termina com o seu coração no final da vida cheio de remorso, que infelizmente reconhece tarde demais o erro das suas escolhas. Nós precisamos estar atentos, amados, às palavras de sabedoria da palavra de Deus e praticá-las, andar no caminho do Senhor para construir a nossa casa sobre a rocha, não sobre a areia. Sabe, querido, quem não, quando nós agimos como tolos diante de Deus, nós também somos à vista dos homens. Precisamos tomar cuidado com isso. Em nome de Jesus. Amém? Por desprezar a sabedoria, desprezar a palavra de Deus, não andar no caminho do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. É isso que ele tem para você. Vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém? Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor e andar no seu caminho, na sua palavra, praticar a sua palavra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém. Vamos orar, eu quero convidar você a orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria para viver em nome de Jesus. Dá-nos um coração ensinável em nome de Jesus Cristo. Dá-nos entendimento. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. E abençoa também as nossas famílias, os casais, os filhos, o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira. Abençoa com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que hoje nós temos o culto às 19 horas. Por gentileza, dê o teu like. Veja se você ainda é inscrito no canal. Amém? Verifique para você ser avisado sempre que subir um vídeo. Também não esqueça de compartilhar com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, não deixamos de orar por ninguém. Você não está sozinho nessa súplica, nesse clamor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço.